Sejam bem-vindos ao ciclo de bate-papos do Espaço Cultural em Nós. Meu nome é Josiane Silva, sou da Companhia Artística em Nós. Esse vídeo é para falar um pouquinho da trajetória da Companhia Artística em Nós, da sua formação até os dias de hoje. A Companhia Artística em Nós tem 16 anos de atuação. Durante essa trajetória, muitas coisas aconteceram, mas a gente precisa pegar lá do começo para vocês entenderem um pouquinho de como surgiu a companhia e tudo o que aconteceu ao longo desses 16 anos. Nos anos de 2000, o Sesc Rio, em parceria com grupos culturais da capital fluminense, começaram a desenvolver oficinas no interior do estado do Rio de Janeiro. Essas oficinas eram oficinas de artes, realizadas em vários municípios do interior do estado, com grupos como Companhia Étnica de Dança, Afro-Reggae, Grupo Nós do Morro, que foi o que originou a Companhia Artística em Nós, entre outros, né? O projeto Tempo Livre foi criado pelo Sesc para desenvolver iniciativas culturais nestas quadras. 27 quadras construídas em 25 municípios servem como ponto de encontro. São espaços de convivência que funcionam como as pracinhas de antigamente. E no segundo momento, o projeto do Sesc deu um passo à frente, que foi da formação de núcleos em algumas cidades do interior do estado do Rio. Os grupos descolam das quadras para os seus próprios espaços. Em Cachoeira de Macacu, o projeto não começou numa quadra, mas o grupo foi capaz de se integrar a esse sonho. A ideia do projeto é fomentar essas companhias locais dentro da sua estrutura base, um diretor local, a sua companhia com a sua estrutura, produção, iluminação, que tudo sai daqui. E um passo também à frente, que é uma dramaturgia local. Depois desse período todo da companhia se formar como companhia, das oficinas passarem a acontecer aqui durante um ano, embrionar um espetáculo, receber todo tipo de qualificação fornecida pelo Grupo Nós do Morro, finalmente a companhia nasceu, né? E nascemos com 16 componentes. A Companhia Artística em Nós nasceu com 16 componentes. Um grupo grande, um grupo jovem, poucas pessoas já tinham tido contato com o fazer artístico e com vivenciar da arte de um grupo cultural. Isso, fatalmente, foi determinante para o enxugar do seu corpo de atores. Então, em pouco tempo, de 16, a companhia enxugou para bem menos que 16. E nessa trajetória, de novo espetáculo, velho espetáculo, sem sede, tem sede, não tem, tem recurso, não tem. O projeto Tempo Livre, ele não permaneceu em Cachoeira de Macacu, o Grupo Nós do Morro não permaneceu com essa vigília em Cachoeira de Macacu com o grupo da Companhia Artística em Nós. Então a companhia se viu dada a seus próprios passos, o que fez também com que muitas pessoas saíssem e outras pessoas entrassem. Então, alguns outros espetáculos começaram a ser pensados pelo grupo que ficou da companhia. E nesse momento a gente vai conversar com uma das atrizes que ficou na companhia durante muito tempo, desde a sua fundação, e participou de inúmeros espetáculos. A gente vai conversar agora com Radma Carvalho. Então, eu acho que assim, fala em companhia artística e nós, né, a gente já se recorda das oficinas que nós fizemos, né, com Nós do Morro, com a Afro-Reggae, que foram assim, oficinas inéditas que nós fizemos em Cachoeiras. Não sei se inédita para todos, mas pelo menos para mim foram oficinas inéditas e assim, coisas que permanecerão
pro resto das nossas vidas, né? Que culminou na montagem do espetáculo, que foi muito bom, um espetáculo maravilhoso, que teve um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu nas oficinas, né? Aí com essas oficinas, né, a gente teve a oportunidade de compartilhar, né, algumas oficinas lá em Saquarema, né, em Bacaxá, onde a gente teve um espetáculo que a gente até foi no encerramento do espetáculo deles também, que eu acho que era Romeu e Julieta de Bacaxá, se eu não me engano, mas eu acho que era. E foi muito bacana também, um espetáculo assim, nossa, surpreendente, muito legal. Né? Então a gente teve a oportunidade de compartilhar outras oficinas, né, com outro grupo e da criação do espetáculo que teve aqui com todos, né, que foi o fechamento, o encerramento das oficinas, que foram diversas oficinas que foram realizadas, né? E depois deu-se a continuidade com os espetáculos através da Companhia Artística em Nós, quando teve formação, né? Dos espetáculos, depois que a companhia ficou menor, né? Saiu aquela galera toda e aí a gente começou num outro processo de espetáculo. Fala um pouquinho desse processo, das peças do cabelo, a Noite com Arte foi a segunda, né? E depois o outro. Fala um pouquinho. Então, aí com a realização dessas oficinas, claro que vai meio que se afunilando, né? Algumas pessoas permanecem, outras seguem outros caminhos e seguimos nós no Em Nós, né? Na montagem. Que eu me recordo, assim, que foi muito bom também, né? Que eu acredito que foi antes do cabelo, que foi Noite com Artes. Foi bem antes do Cabelo Perfeito, não foi? Foi o primeiro, foi bem antes, e depois do assim. primeiro. Foi o segundo espetáculo da companhia, né? Aí, né, porque assim, o Noite com Artes, eu acho que eu tive uma participação maior, entendeu? Aí eu acho que, assim, chegou a me marcar mais também, né, as esquetes e tal, a gente fez várias apresentações, depois teve o de Carnaval, Colombina também, que foi em Friburgo, aqui em Cachoeira, né, tiveram várias apresentações também, e teve um outro que nós fizemos também, que foi os Devotos do Divino, que eu acho que foi bem no comecinho também, não foi? Isso. Na verdade, a gente teve alguns espetáculos, né, grandes, que foi o primeiro, o Noite com Arte, que foram esquetes transformando um espetáculo, e no meio disso tudo, o cabelo, né? E no meio disso tudo, a gente teve uns esquetes que a gente fazia. Então, o Divino que há em nós, aí teve não sei o que de final de ano. Isso! E nossa, quanta história, né? Quantos espetáculos. Qual desses, e o cabelo perfeito, né? Porque o cabelo é perfeito. Então, fala um pouquinho, você era protagonista desse espetáculo, do Cabelo Perfeito. Fala um pouquinho de como foi a ideia, como é que foi a criação. Então, né, assim, a criação do espetáculo tem muito a ver um pouquinho comigo, né? Por causa da escolha do cabelo perfeito, né? Que muitas das vezes eu vinha de cabelo liso, cabelo cacheado, entendeu? Aí nessa construção aí me aparece a procura do cabelo perfeito, né? Onde eu era protagonista, onde eu tive que cantar, né? Assim, foi um grande desafio para mim, que até hoje ainda é, só de ouvir a música, eu ainda tenho aqui o CD, né? A música ainda é um desafio para me ouvir e cantar, mas foi muito bom. Foi assim, nossa, só de olhar os olhinhos das crianças, né? Assistindo o espetáculo, de ouvirem toda essa história. E assim, eu acredito que é um espetáculo mágico que tem que ser remontado outras vezes, porque até hoje a gente vê que existe assim, as crianças, muitas delas não se aceitam, né? Como elas são. Eu vejo isso pela minha filha, que tem cabelos cacheados, e ela fica olhando os cabelos lisos, entendeu? E fazendo, nossa, mamãe, que cabelos lindos, eu queria ter cabelo bom, né? O que é cabelo bom? Cabelo bom é cabelo liso?
Cabelo bom é cabelo cacheado, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo de todo jeito, uma banquinha de cabelo, né? Como era no espetáculo. E a gente precisa trabalhar muito essas questões, que eu acho que é um pouquinho assim, a Companhia Artística em Nós, ela sempre trabalhou muito algumas questões vamos dizer, de preconceito, questões que são imbuídas na sociedade, que muitas vezes a gente nem percebe e a gente mesmo traz isso. Então, isso é muito bacana, porque recorda-me sempre dessas questões estarem muito presentes nos espetáculos que eram montados, né? Eu acho que, em sua maioria, trazia algumas reflexões sobre esses posicionamentos da sociedade, né? Que isso é muito bacana e que a gente precisa trabalhar isso. E de que forma melhor para se trabalhar? Através da arte. A mágica do espetáculo, ela fala de uma forma tão lúdica, né? Sobre essa escolha da menina, que ela transita ali por vários mundos, conhece várias pessoas, justamente para afirmar que o cabelo perfeito é o dela, é o que ela nasceu, é o que ela tem, ela experimentou várias perucas, e eu acho que foi, e concordo com você, que é uma peça que precisa ser remontada, ela é atemporal, eu acho que ela ainda tem muito que contribuir aí para a sociedade em termos de diálogo, né? Eu também amava. Nossa, muita coisa, muita coisa. E a gente teve, Radma, uma outra que você pegou também uma parte de produção, que você ficou mais na produção, que foi o Via Macacrucis. Você lembra como é que foi essa repercussão? Porque foi uma das peças, foi o Via Macacrucis e o Joano Jaburu, que foram os espetáculos da companhia que foram que mais itineraram, né? Que mais rodaram por aí. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Então, o Via Macacrucis eu fiquei mais, né, colaborando com o espetáculo, mas como é que eu posso dizer? Não seria técnica. Como é que me dá uma palavra que eu esqueci? Na produção? Produção. Você ficava na produção. Eu fiquei mais assim na produção. Isso, acompanhava o espetáculo e tal. E eu acho que foi um dos espetáculos que tiveram mais apresentações, não foram? Foi, o Joano Jaburu foi mais e o segundo foi o Via Macacrucis. E assim, que trazia uma história muito bonita, né? E a cidade inteira, eu acho que foi um dos espetáculos assim que movimentou mais a cidade, que a cidade inteira praticamente comentava. Quem não viu, comentou, né? Mais ou menos isso. Né? E eu acho que hoje, assim, eu digo de uma forma geral, e até porque a gente está passando por uma pandemia, né? A gente acaba sentindo mais essa necessidade, né? Da arte, da cultura, da companhia artística em nós, até nós como pessoa, né? Como artista, como poeta, como sociedade, como assistente social que eu sou, a gente vai identificando cada vez mais essa necessidade da arte, da cultura, do teatro, e eu acho que o pós-pandemia vai ser uma coisa assim, sabe, um outro mundo. E a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa contribuir, né, com essa falta que a gente precisa ter hoje do abraço, dessa retribuição do aperto de mão. Então a gente precisa voltar, né, até o último espetáculo que a companhia estava, que era Dona Aranha. Como é que é o nome do espetáculo, gente? Eu tô com problema de memória, porque tem 2 filhos, hein? Então me fala aí. A Mágica Culinária. A Mágica Culinária, que trabalha a questão dos sentimentos. Eu acho que é isso daí. A gente vai ter que voltar com tudo para trabalhar essa questão dos sentimentos, né? Do abraço, da divisão, de você pegar aqui e dividir com o outro. Porque hoje a gente está vivendo muito esse momento de reclusão, né? Onde cada um tem que ficar no seu canto de quarentena para que o vírus não possa circular com mais liberdade, né? Então a gente precisa resgatar isso, e o pós-pandemia vai ser isso daí. Vamos ter que voltar ativa com todos os nossos esforços para tentar resgatar isso, né? E a Companhia Artística em Nós vai estar firme nisso daí. Resistiremos, eu acho que é isso. Se Deus quiser. Radija, obrigada, tá? Joga pra ela que você vai brincar de ioiô. Joga o beijo. Beijo, Ju!